Olá pessoal, tudo bem? Então, nesta aula nós vamos estudar um pouco dos elementos climáticos, que são elementos que são utilizados para se realizar a previsão do tempo. Esses elementos, junto com os fatores astronômicos e terrestres, são os que influenciam no tempo e no clima de uma determinada região. O primeiro elemento climático que nós vamos estudar é a umidade do ar. A umidade do ar, ela pode ser dividida em duas categorias. A umidade absoluta, que é a quantidade total de vapor de água em determinado local, e a umidade relativa, que é uma indicação da quantidade de vapor de água num local em relação à quantidade necessária para que ocorra chuva. Ou seja, a partir da medida da umidade relativa, a gente sabe qual é a probabilidade de chover em determinada região. Para se medir a umidade do ar, pode ser utilizado um aparelho chamado higrômetro ou um outro aparelho chamado higrógrafo. Um higrômetro, ele é um aparelho simples, ele pode até ser feito em casa utilizando um fio de cabelo, desde que esse fio de cabelo não esteja engordurado. Esse fio de cabelo deve ser preso em um lado em um ponto fixo e no outro lado a um ponto móvel, preso a um ponteiro. Conforme a umidade do ar varia, esse fio de cabelo vai esticar ou vai encolher. Se o dia está mais úmido, o cabelo vai absorver a umidade do ar e vai ficar mais comprido. Se o dia está mais seco, o cabelo vai perder umidade para o ar e vai encolher, ficando mais curto. Aqui na página 45 temos uma figura que mostra um termohigrógrafo, ou seja, um aparelho que mede a umidade do ar e mede também a temperatura. Virando a página 46, temos o segundo elemento que pode ser medido, que é a chuva. As chuvas são medidas a partir de um equipamento chamado pluviômetro, que nada mais é que um recipiente graduado que vai captar a chuva que ocorreu em determinado local. Então, por exemplo, na imagem ali temos um pluviômetro e ele mostra a quantidade de água que foi captada em um dia de chuva. Se, por exemplo, em determinado lugar o meu pluviômetro indica 15 milímetros de água, significa que naquela região toda choveu o suficiente para formar uma camada de 15 milímetros. Já na parte de baixo temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica indica o aumento ou a queda na pressão de determinado local e é medida a partir de um aparelho chamado barômetro. Analisando o aparelho, se conseguimos perceber que a pressão aumentou, isso é um indicativo de que o tempo vai ficar aberto, tempo bom. Agora, em contrapartida, ao analisar o aparelho, se eu percebo que a pressão diminuiu, isso é um indicativo que pode ter chuva vindo. Virando a página, na página 47, na parte de cima, temos a representação de um termômetro, que é um aparelho que pode ser utilizado para medir a temperatura de um local. Existem várias escalas de medidas de temperatura, sendo que a mais utilizada são os graus Celsius, mas existem outras escalas como os graus Kelvin e graus Fahrenheit. Os termômetros antigamente utilizavam um material tóxico chamado de mercúrio, que é um metal. Porém, devido à sua toxicidade, esse material não é mais utilizado. Hoje em dia são utilizados outros materiais, como o álcool misturado a corantes, e existem até os termômetros digitais. Já na parte de baixo da página 47, nós temos mais um elemento que são os ventos. Os ventos são medidos utilizando-se um aparelho chamado anemômetro. Esse aparelho está representado no lado esquerdo da parte de baixo da página 47, ou utilizando uma biruta, que é o aparelho que está na parte de baixo à direita, na página 47. Esses aparelhos indicam a direção do vento, apontando sempre o local de onde o vento está vindo. Por exemplo, se eu digo que está tendo vento sul em determinado local, isso significa que o vento está partindo do sul, indo em direção ao norte. Virando a página, na página 48, nós temos representado aqui uma estação meteorológica. Essas estações meteorológicas, elas reúnem sensores para todos os elementos climáticos apresentados até então e ainda outros mais, já que elas podem se utilizar de radares e até radiosondas. Uma radiosonda nada mais é do que um aparelho que consegue medir umidade, pressão e temperatura em altas altitudes. Então, esse aparelho ele é preso a um balão que vai subindo e vai captando essas medidas. A grande vantagem é que é um aparelho reutilizável, ou seja, quando chega em determinada altitude, o balão estoura e esse equipamento cai. Mas como ele tem um mini paraquedas, ele não é danificado durante a queda, ele pode ser recolhido e então ser utilizado novamente. E complementando o uso de todos esses equipamentos, existem também os satélites, que podem fornecer imagens que vão dar indicativos da movimentação e da formação das nuvens, por exemplo. Virando a página, na página 49, temos algumas atividades relacionadas a esse tema. Na página 50, nós temos o título Alterações Climáticas e Eventos Extremos. As alterações climáticas são alterações no clima de uma região, que vão mudando esse clima ao longo do tempo, muitas vezes causadas pelo homem, e que podem dar origem, então, aos chamados eventos extremos. Virando a página, na página 51, nós temos algumas situações que também contribuem para as alterações climáticas, começando com o derretimento do permafrost. Na imagem abaixo, está representado o permafrost, que nada mais é do que uma camada de solo que está permanentemente congelada. Isso faz com que o material que está em decomposição preso nessa camada não complete o seu processo de decomposição, limitando assim a liberação de gás carbônico para a atmosfera.
Caso essa camada derreta, esse material vai completar o processo de decomposição e uma grande quantidade de gás carbônico vai ser lançado na atmosfera, o que vai causar efeitos indesejáveis para o clima. Depois temos os ciclones, tufões, furacões e tornados. Um ciclone é um evento que tem formato circular e pode ter centenas ou até milhares de quilômetros, contando com um alto poder de destruição e atingindo uma grande área. Os tufões e furacões são dois tipos de ciclones que se diferenciam de acordo com a região do planeta em que eles ocorrem. O primeiro, os tufões, eles ocorrem no Oceano Pacífico e os furacões ocorrem em parte do Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico também. Já os tornados, eles possuem formato de funil, mas eles têm uma área de alcance bem menor se comparado com o ciclone. Virando a página 52, temos ali o El Niño e Laninha. O El Niño e Laninha representam um aquecimento ou um resfriamento das águas do oceano, e esses fenômenos eles podem modificar o clima nas regiões, fazendo com que em algumas regiões chova mais e outras regiões apresentem seca. O El Niño, então, representa o aquecimento das águas oceanas e Laninha representa o resfriamento. Os dois possuem efeitos contrários. Quando o El Niño provoca chuva, Laninha provoca seca. Virando a página, na página 53, temos o título: Alterações ambientais e seus efeitos na biodiversidade. O que nós podemos fazer para diminuir o impacto das alterações ambientais no planeta? Existe uma situação que é chamada de sequestro de carbono. O carbono ele é um dos grandes vilões, digamos assim, do aquecimento global, e ele pode ser sequestrado, ele pode ser removido da atmosfera. Virando a página, na página 54, existem algumas iniciativas que podem ser tomadas para diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera, que é o compartilhamento de transporte, evitando cada um de utilizar o seu carro, utilizando transporte público, bicicletas, diminuindo o consumo de carne, dentre outras alternativas. Aqui no final da página 54, na página 55 e na página 56, temos atividades referentes aos assuntos estudados até então. Pessoal, neste vídeo é isso, nos vemos no próximo.